Fala galera, Big Joe aqui. Nesse vídeo vamos ver como ficou a nova XSR 900 GP 2024. A competição está no DNA da Yamaha desde o início. A primeira moto de sempre da Yamaha, a YA1, venceu o Monte Fuji Ascent Race em 1955. Desde então, a Yamaha acumulou inúmeras vitórias a todos os níveis, desde as provas amadoras locais até a primeira categoria de grandes prêmios. Lançada em 2016, a XSR 900 conta com sugestões subits do pedigree de competição da Yamaha. Em 2021, a última geração da XSR 900 foi um pouco mais longe, com elementos de design inspirados diretamente nas motos de competição das décadas de 80 e 90, mantendo a sua posição enquanto Heritage Roadster. Para 2024, a referência à tradição de competição da Yamaha vai mais além com a apresentação da nova XSR 900 GP, que presta homenagem a algumas das mais celebradas máquinas de competição do ilustre passado da Yamaha de forma nunca antes vista na gama Sport Heritage. Ao combinar a sensação de nostalgia dos grandes prêmios da década de 80 com a mais recente tecnologia, incluindo o emblemático motor CP3 de 890 cm3 da Yamaha, a unidade IMU de 6 eixos derivada da R1 e as ajudas à condução sensíveis à inclinação, a XSR 900 GP personifica a história de competição da Yamaha sem sacrificar a performance dos tempos modernos. O provérbio inglês, abre aspas, manners make man, algo como a instrução e a educação trazem ao homem consideração, resulta de um entendimento partilhado de que a cortesia, as boas maneiras e o respeito são essenciais para manter boas relações e interações humanas. Este conceito serviu de ponto de partida para o design da XSR 900 GP, em harmonia com a filosofia Faster Sons de respeito pelas origens e uma aprendizagem com o passado para criar uma máquina melhor para o condutor moderno. O objetivo não era criar uma réplica, mas sim lançar um modelo que presta homenagem ao passado, mas sem esquecer da recente tecnologia para aprimorar a sua performance. Esta é a XSR 900 GP. Esteticamente, as motos de grandes prêmios deram um passado importante na década de 80, numa mudança das carenagens curvas da década de 70 para o design mais quadrado e angular dominante a partir de meados da década de 80. Estas carenagens mais quadradas marcariam as tendências na década seguinte, não apenas nos GPs, mas também nas motos de produção. A XSR 900 GP conta com uma carenagem superior que remete para esta era, não só com a influência evidente das motos YZR Grand Prix da década de 1980, mas também com apontamentos das máquinas esportivas de produções FZR e TZR do final da década de 1980 e do início da década de 1990, para manter a aparência de moto de competição. O farol LED redondo da XSR 900 é substituído por um módulo de lentes compacto, perfeitamente enquadrado na carenagem dianteira, o que cria uma sensação de unidade com a carenagem dianteira ao mesmo que mantém uma excelente iluminação. A carenagem não é apenas um símbolo do passado na aparência. Também o método de fixação vai buscar inspiração à década de 80, com uma estrutura tubular que liga a carenagem ao quadro e aos suportes retos de apoio ao painel de instrumento para proporcionar ao condutor uma sensação genuína da era dourada.
Para realçar a sensação do cockpit clássico, o suporte da carenagem superior é suportado por uma estrutura de porcas idêntica à usada na TZ250 original, com um verdadeiro estilo de competição. Esta estrutura é fixada com uma cavilha beta, uma estreia para a Yamaha no modelo de produção, em massa para utilização em estradas públicas. A mudança das carenagens curvilíneas da década de 1970 para o estilo mais quadrado da década de 80 visava melhorar a eficiência aerodinâmica e proteger o condutor do vento resultante da maior performance, e isto não muda com a XSR 900 GP. Apesar da aparência da década de 1980 no para-brisas e nas proteções individuais para as mãos, não é apenas uma questão estética. A saída de potência e a relação de caixa de motor CP3 de 890 cm3 são idênticas à da XSR 900, mas a estrutura da carenagem dianteira da XSR 900 GP aumenta a aceleração e a velocidade máxima, enquanto os tubos nos painéis laterais descarregam eficazmente o calor do radiador para maximizar a performance de arrefecimento. A cobertura do assento do passageiro em cor a condizer ajuda a complementar o visual de competição, com uma traseira em formato quadrado ao estilo da década de 80, que oculta a luz traseira, enquanto o batente da tampa para o assento mantém o condutor numa posição que melhora a sensação de aceleração. Adornada numa das mais emblemáticas cores de GPs da Yamaha de todos os tempos, a XSR 900 GP está disponível numa decoração inspirada nas máquinas conduzidas por pilotos como Wayne Rainey em vários grandes prêmios da categoria de 500 cilindradas na década de 80 e início da década de 90, incluindo placas de números amarelos tanto na carenagem dianteira como na traseira. O quadro ao estilo Delta Box e o braço oscilante tem acabamento em prateado para melhor evocar a era dos protótipos da década de 80 e realçam o caráter do próprio quadro do estilo Delta Box. Os seguidores de encaixe separados completam o estilo de competição do cockpit e oferecem uma experiência de condução mais esportiva. Os guiadores revistos alteram drasticamente a posição de condução da XSR 900, deslocando o condutor mais para a frente na máquina para uma posição de condução mais esportiva, o que aumenta a carga da dianteira para oferecer uma sensação de maior precisão esperada de uma máquina ao estilo de competição. No entanto, como o modelo não se destina exclusivamente à competição ou às pistas, houve um cuidado especial para assegurar que a posição de condução não é demasiado inclinada para a frente, pelo que oferece um equilíbrio que pode ser desfrutado na estrada sem desconforto. O conforto é enfatizado com um assento mais espesso e com mais apoio. Os apoios para os pés em alumínio fundido são ajustáveis em duas posições diferentes, mas estão disponíveis de fábrica na posição superior para acentuar a posição de moto mais esportiva. Para acomodar a carga adicional na dianteira da máquina, como resultado da posição de condução mais avançada, as zonas da XSR 900 GP à volta do quadro foram afinadas para aperfeiçoar a estabilidade em curva. O subquadro também foi reforçado em relação ao da XSR 900, para se adequar ainda mais a este estilo de condução com incidência na dianteira. A XSR 900 é o único modelo CP3 a apresentar um eixo na coluna de direção em alumínio, que ajusta a rigidez na zona da direção, para melhor equilibrar as sensações, muitas vezes contraditórias, de leveza e estabilidade nas mudanças de direção, ou em rápida desaceleração, em conjunto com as leves jantes Spin-Forged e os novos pneus Bridgestone. O condutor pode desfrutar de toda a confiança de colocar a XSR 900 GP exatamente onde quer.
Para acentuar ainda mais a combinação do estilo nostálgico com a mais recente tecnologia de elevada performance, os condutores da XSR 900 GP podem personalizar sua experiência de condução através do controle de condução da Yamaha YRC. Para simplificar a utilização, as características de potência do motor e as ajudas à condução estão integradas para permitir alterações rápidas no nível de intervenção eletrônica, consoante as preferências do condutor e as condições da estrada. Os 3 modos de condução integrados predefinidos, Sport, Street e Rain, contam com definições de fábrica com diferentes níveis de intervenção para se adequar às diferentes condições. São completadas por 2 definições personalizadas, que permitem ao condutor selecionar manualmente as suas próprias definições de potência e intervenção das várias ajudas à condução, sensíveis à inclinação, controladas eletronicamente, que podem ser reguladas através de um smartphone com a aplicação MyRide. O novo ecrã TFT a cores de 5 polegadas está alojado no cockpit em estilo retrô. Os condutores podem escolher entre 4 temas diferentes para se adaptarem a diferentes atitudes, como um tacômetro em estilo analógico tradicional inspirado nas motos de competição de antigamente, a melhorar a experiência de condução da época. Bom, meus amigos, o que acharam dessa belezinha? Realmente possui tecnologia de ponta e pode andar somente em asfalto estilo tapetão, coisa que no Brasil é muito escasso, né, senhores? Se gostou do vídeo, peço uma pequena gentileza, deixe aquele like. Muito obrigado por todo mundo que assistiu, um abraço e um beijo no coração de todos vocês.